Mel, você com certeza o conhece. É aquela coisa pegajosa e doce. Basicamente, apenas açúcar levemente líquido em uma garrafa plástica de urso, certo? Errado. O mel é uma potência superalimentada para matar bactérias. E tudo se resume ao que aquelas abelhas trabalhadoras colocam nele, desde proteínas imunológicas até o próprio açúcar. Desde a antiguidade, o mel tem sido usado para prevenir a infecção de feridas. E hoje em dia, usamos versões purificadas e padronizadas de mel para combater infecções em hospitais. O mel tem 3 truques principais para combater bactérias. O primeiro é todo aquele açúcar. O mel contém apenas cerca de 17% de água. A maior parte, mas não tudo, do que resto é açúcar. Os 2 principais tipos de açúcar do mel são a glicose e a frutose. Como todos os açúcares, a glicose e a frutose são pegajosas, atraem água. O mel é tecnicamente uma solução supersaturada, o que significa que contém mais açúcar do que normalmente se dissolveria a essa temperatura. É por isso que eventualmente fica todo cristalino na despensa. Com o tempo, o açúcar sai da solução. Quimicamente falando, está desesperado por água. A água pode viajar através das membranas celulares, de onde há maior concentração de água para onde há menor concentração. E há uma concentração maior de água numa bactéria do que no mel. O que significa que o mel sugará o suco de qualquer bactéria, ou mofo, ou fungo, que tente se estabelecer. Além disso, não há água suficiente no mel para a sobrevivência de qualquer micro-organismo. Então eles morrem e o mel não estraga. A segunda coisa é que quando as abelhas produzem mel, elas introduzem uma enzima chamada glicose oxidase. E as bactérias odeiam a glicose oxidase porque ela produz 2 compostos diferentes. Ele converte glicose em ácido glucônico e peróxido de hidrogênio. O ácido glucônico é, você adivinhou, um ácido. Dá ao mel um valor de pH inferior a 4. Isso é cerca de 1000 vezes mais ácido do que o pH neutro de 7, que a maioria das bactérias precisa para crescer. E o peróxido de hidrogênio é muito bom para matar células. Destrói as paredes celulares das bactérias, o que as separa. A glicose oxidase não é ativa no mel maduro, não há água suficiente para que funcione corretamente. Parece que existe para evitar que o mel estrague, enquanto as abelhas o secam. Mas se você diluir o mel, a glicose oxidase será ativada novamente e produzirá ácido glucônico novamente. A última coisa que as abelhas fazem para tornar o mel antibacteriano, eles colocaram antibióticos nele. Alguns tipos de mel contêm uma proteína chamada defensina 1 de abelha, que é exatamente o que parece. A defensina 1 das abelhas defende as abelhas. Faz parte do sistema imunológico e os protege de certas bactérias, incluindo aquelas que podem causar doenças desagradáveis dentro da colmeia. É produzido em uma glândula que as abelhas usam para fazer mel, então faz sentido que parte dele chegue ao produto final. E embora os cientistas não tenham a certeza de quanta proteína existe realmente no mel, faz sentido que as abelhas a utilizem para proteger os seus alimentos. Outro composto antibacteriano, às vezes encontrado no mel, é o metilglioxal. O metilglioxal é uma pequena molécula orgânica que se forma no mel a partir de um composto do néctar de certas flores. Há uma quantidade especialmente grande de metilglioxal no mel manuka, um mel feito de uma flor da Nova Zelândia. Este mel é tão bom para matar bactérias que é usado em hospitais. Há uma bactéria que tem o número do mel, mas apenas mais ou menos. É o tipo de bactéria que causa o botulismo. As bactérias começam como esporos, que são muito difíceis de matar. Eles já estão secos, então as propriedades de sucção de água do mel não os matam. E como os esporos não estão crescendo, eles não são afetados pela acidez ou pelos compostos antibióticos. A parte realmente perigosa das bactérias é a toxina botulínica que elas produzem quando se transformam em bactérias maduras. Menos de 100 nanogramas,
isto é, bilionésimos de grama, são suficientes para matar um adulto. Cerca de 10% dos méis contém alguns esporos botulínicos. Mas como os esporos do mel não crescem e produzem toxinas, eles são inofensivos para adultos saudáveis. Nosso sistema imunológico intercepta os esporos antes que eles comecem a crescer dentro de nós. Mas o sistema imunitário dos bebés nem sempre é capaz de matar esses esporos antes de começarem a crescer. Assim, em casos raros, as bactérias podem germinar e começar a produzir toxinas. É por isso que não é seguro dar mel a crianças com menos de 1 ano de idade. Mas o resto de nós não precisa de se preocupar com isso. Então, da próxima vez que você procurar algo doce, vá em frente. Coma alguns dos piores inimigos das bactérias. Muito obrigado por assistir a mais esse episódio do canal Lois. Nos vemos em breve.